Olá, meus amigos. Chegamos ao terceiro episódio, onde pretendo abordar um método para ler o fecheiro exe que está presente na memória da placa da Creality Ender 3 e descarregá-lo para o computador, portanto, permitindo assim fazer um backup. E, por outro lado, um método para fazer o upload de fecheiros exe diretamente para a placa da Creality Ender 3. Portanto, partindo de fecheiros pré-compilados em formato exe, enviá-los diretamente para a placa. Este episódio surge por uma dificuldade encontrada na gravação dos fecheiros exe. Eu, em diversas pesquisas que fiz, não encontrei métodos que funcionassem para mim, para carregar os fecheiros exe para a placa, pelo menos sem um programador ISP. Pelo que, depois de alguma tentativa e erro, consegui identificar uma forma de o fazer sem recurso ao programador ISP e apenas por intermédio de software baseado em AVR-DUD. Portanto, eu pelo menos não encontrei. Se vocês encontraram outro, tanto melhor. Caso isto sirva para vocês e venham a partilhar de algum modo nos vossos canais, tenham a bondade de dizer de onde é que surgiu o vídeo e a ideia. Obrigado. O processo utilizado parte do software apresentado pela equipa TH3D, que, como sabemos, é uma versão portátil do Arduino, versão 1.87, que já traz todos os drivers incluídos que funcionam com a placa da Creality Ender, pelo que não vou voltar a repetir as indicações. Passaremos aos passos a seguir para realizar o download e upload dos ficheiros em formato hexadecimal da placa. A utilização deste método pressupõe uma pré-instalação do bootloader na placa da Creality. Esta pré-instalação do bootloader já foi vista no episódio 1 dos meus vídeos, pelo que não abordarei novamente o processo. Apenas um reparo que, de facto, o método permite fazer um backup da informação da placa, mas numa fase inicial temos que instalar o bootloader que efetivamente apaga todo o seu conteúdo. No entanto, podemos sempre recuperar o firmware oficial da marca no site, uma vez que eles disponibilizam as versões Ender 3, Ender 3 Pro em formato do código-fonte e inclusivamente formato hexadecimal. Num primeiro passo, devemos carregar o firmware na placa da Creality Ender. Para isso, fui aqui ao separador Configuration, na linha 366, e defini a impressora Ender 3 e fiz o respectivo envio. Como podem ver na imagem, aparece carregamento completo e bem sucedido. O software Arduino utiliza um recurso que é o AVR-DUD para fazer a gravação na placa da Creality. Este software permite, por um lado, fazer gravação de ficheiros hexadecimais na placa, por outro lado, permite a leitura de ficheiros hexadecimais presentes na placa. A linha de código que invoca o comando para o AVR-DUD surge na janela de informações que, se forem subindo, vão aparecer C, dois pontos, qualquer coisa, com o formato que eu colei aqui no topo da página. Este formato tem algumas características. O que está amarelo tem a ver com algo que poderá ser diferente de computador para computador. O que está a branco são linhas de código que têm a ver com a aplicação e a utilização do AVR-DUD. Portanto, e começando da esquerda para a direita, num primeiro momento vem a localização do AVR-DUD, depois vem um código "-c", depois vem novamente outra localização de fecheiro, neste caso avrdud.conf, depois vem mais código, depois eu sombrei aqui a amarelo o COM3, porque na linha de código este COM3 diz respeito à porta que eu estou a utilizar para transferência de dados. No vosso caso poderá ser outra porta. De seguida vem mais código, depois aparece aqui um W que eu destaquei a vermelho. Este W tem a ver com write. Nós estamos a escrever, quando eu fiz enviar, estive a escrever na memória da placa da Creality. De seguida do W, dois pontos, e logo de seguida vem o caminho do fecheiro hexadecimal que foi gravado na placa.
Como referido anteriormente, o upload de ficheiros hexadecimais é feito por Arduino, mas com recurso à aplicação AVRDUD. Esta aplicação AVRDUD será necessária para descarregar os ficheiros exe da placa ou fazer um upload dos ficheiros exe. No entanto, o AVRDUD terá que ser utilizado com recurso à linha de comandos. Esta linha de comandos pode ser obtida, portanto, no vosso Windows, em baixo à esquerda, podem escrever CMD e abrem a janela da linha de comandos. Posto isto, podem colar diretamente a linha que no slide anterior estava azul, aquela linha com várias palavras de código, podem colá-la diretamente e pressionar Enter. Neste momento, há aqui duas situações possíveis. A primeira situação é que, ao pressionarem ou colarem o texto e pressionarem Enter, o software vai enviar novamente para a placa o ficheiro exe que já tinha enviado anteriormente por intermédio do Arduino. A segunda opção, que é o mais comum de acontecer, é aparecer aqui algum tipo de erro como este que eu sublinhei. Não é reconhecido como um comando interno ou externo, um programa operável ou um arquivo em lotes. Este erro vai acontecer porque os caminhos para os ficheiros que o AVRDUD está a utilizar podem conter espaços. E se eles contiverem espaços, este erro vai acontecer e é muito fácil ultrapassá-lo. Basta carregar na tecla para cima, portanto nas teclas das setas para cima, e na janela de linha de comandos vai aparecer novamente o texto que pusemos anteriormente. Vamos percorrê-lo andando para a esquerda e vamos acrescentar umas aspas no início e fim de cada localização dos ficheiros, conforme é mostrado na imagem. Se tudo correr como previsto, a partir do momento que fazem este acréscimo de aspas, que pressionam Enter e a aplicação AVRDUD, que está a correr em linha de comando, vai transferir imediatamente para a vossa placa da Creality o ficheiro hexadecimal que já o tinham compilado anteriormente em Arduino. Esta linha de comandos anteriormente utilizada serviu simplesmente para testar o processo de envio. Na prática, voltou a reinstalar o firmware que já estava instalado anteriormente via Arduino. Aproveito também para dizer que o Arduino pode continuar ligado, não houve necessidade de termos desligado o Arduino. Nesta fase, neste slide que vos apresento, sublinho a amarelo aqui uma parte do texto. Esta parte do texto da linha de comandos diz respeito ao ficheiro que vocês pretendem enviar para a placa. Reparem que, se vocês, porventura, tiverem outros ficheiros exe que queiram enviar para esta placa, quer tenham sido feitos por vocês anteriormente, quer tenham sido descarregados do site oficial da Creality, basta substituírem isto que está sublinhado a amarelo pela localização do vosso ficheiro exe, pressionar Enter e esse firmware vai ser gravado na placa. Portanto, neste momento, esta apresentação está-vos a mostrar como é que vocês enviam firmware previamente compilado e que existe disponibilizado pela marca. Portanto, se vocês quiserem partir logo num ficheiro exe, desde que a placa já tenha bootloader, o processo é este. Basta esta zona que está aqui sublinhada a amarela ser substituída pelo caminho para o ficheiro exe que querem fazer o upload. O processo do AVRDUD, basicamente, é este. O Arduino serviu para percebermos as linhas de comando utilizadas. A partir daí, acrescentei as aspas, no caso de nos caminhos existirem espaços. Depois, o ficheiro a enviar substitui a sua localização aqui na linha de código. Faço aqui um reparo, porque por vezes o ficheiro a enviar está dentro de várias pastas e pode ocorrer algum erro no envio. Nesse caso, a minha sugestão, do que tem funcionado para mim, é simplesmente pegarem no ficheiro exe e pô-lo diretamente na raiz, portanto, no C2 e logo o vosso ficheiro exe, basta arrastá-lo para lá. Se fizerem isso, ultrapassam a dificuldade do ficheiro estar dentro de várias pastas, o que pode, por vezes, complicar o trabalho ao AVRDUD. Portanto, uma coisa que ultrapassa essa dificuldade, caso não tenham conseguido fazer o upload, é simplesmente arrastarem o vosso ficheiro para o C2 e passa a ser o endereço C2 e o vosso ficheiro exe
e depois 2 pontos I, que é o que está no código, e fazerem enviar. Se pretendermos fazer um backup do ficheiro hexadecimal presente na placa, podemos fazê-lo recorrendo novamente ao AVRDUD. A linha de comandos é em tudo semelhante ao que utilizamos para gravar ficheiros na placa, no entanto, tem duas pequenas diferenças, que eu sublinhei aqui amarelo no meu print da linha de comandos. Portanto, comparativamente com a linha de comandos para gravar na placa, nós tínhamos algures um W. Neste momento, em vez de termos o W, uma vez que vamos ler a leitura, uma vez que vamos fazer o read da informação, usamos, em vez do W, write, usamos o R de read, que aqui está sublinhado a amarelo. Depois, a seguir ao R da leitura, vem 2 pontos e depois, entre aspas, vem o caminho, neste caso, se tivéssemos o W, era o caminho do ficheiro a gravar na placa. Como temos o R para leitura, nós, a seguir ao R, vem o caminho do ficheiro que será gravado no computador com a informação presente na placa. Reparem que eu utilizei rigorosamente o mesmo caminho que tinha anteriormente. A diferença é que o ficheiro final.exe eu decidi escrever testeleitura.exe. Neste momento, carregando no Enter, automaticamente o computador vai gravar nessa localização o ficheiro com o nome testeleitura.exe, que é um backup do que estava presente na placa. Pronto, esta é uma forma de conseguirem fazer um backup do que têm na placa. É uma informação pertinente, pois permite, por um lado, se acompanharam o vídeo desde o início, permite, por um lado, fazer um backup do que existir na placa, por outro, gravar qualquer ficheiro hexadecimal diretamente na placa, portanto, ficheiros previamente compilados, sem haver necessidade de abrirmos o Arduino e estar a compilar. Isto significa que, se tiverem configurações Marlin vossas que já compilaram e gravaram alguns no vosso computador, a partir do momento que vocês conheçam os comandos do AVRDUD, que podem copiar e colar num bloco de notas, por exemplo, para acessarem mais tarde, mais rapidamente, nem precisam de ir ao Arduino confirmar o caminho. Basta ir a esse bloco de notas, copiar o texto que já utilizaram anteriormente, colá-lo na linha de comandos, alterar a informação, nomeadamente o local onde está o ficheiro hexadecimal, e alterar a tal situação do R ou W, no caso estejamos a ler ou a escrever. Faço aqui um reparo no seguimento que eu dizia há pouco, que por vezes o carregar do ficheiro hexadecimal dá problemas, e eu sugeri há pouco para pormos no C2 pontos. Chama a atenção para um pormenor. Caso estejamos a ler a informação que está na placa e queiramos gravar no C2 pontos, não vamos conseguir, porque, se bem se recordam, o C2 pontos é uma pasta com privilégios de administrador, portanto, o AVRDUD não vai conseguir gravar aí. Para gravarem o ficheiro, fazerem o backup, vão ter que escolher uma pasta, alguns no outro sítio, ambiente de trabalho, por exemplo, ou mesmo na localização por defeito que temos aqui na pasta do software TH3D. E chegamos assim ao fim deste terceiro episódio. Utilizamos o software AVRDUD, que está presente no pacote TH3D, descarregado anteriormente. Portanto, relembro que este software é usado por via de linha de comando, pelo que temos que escrever CMD na linha de pesquisa do Windows para abrir a janela da linha de comandos. A partir daí há 2 tipos de instrução, sendo uma delas para gravar na placa um ficheiro, portanto, pré-compilado de software, ou então a opção fazer o backup do que está na placa e gravá-lo no computador. Olhando aqui para o segundo e terceiro pontos, basicamente o que está amarelo é o que poderá mudar no vosso computador. Depois temos o W, que é para escrever na placa, e o R, que é para ler da placa e gravar no computador. Volto a lembrar que a porta COM utilizada deverá ser vista no vosso computador, se é a 3, se é a 1, se é outra qualquer. Isto pode ser visto no gestor de dispositivos, ou se tiverem realmente o Arduino ligado, também podem configurar e confirmar isso na porta de série utilizada.
Eu creio que é um software que nos permite alguma liberdade, no sentido em que sempre que fizermos alterações de firmware, desde que as gravemos numa pasta do computador, podemos rapidamente gravá-las novamente na placa da Creality, ou por sua vez, se tivermos já algum software na placa e entretanto o Marlin já foi alterado e já perdemos um bocadinho o fio à meada das informações que foram alteradas, podemos sempre fazer o backup no computador e a partir daí fazer as novas alterações e caso queiramos regressar à versão que lá estava, fazemos o carregamento desse firmware do qual tínhamos feito o backup anteriormente. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Foi um pouco mais complexo que os restantes. Espero que ajude nas vossas aventuras com a Creality Ender 3, 3 Pro, 3X ou eventualmente CR10 também, que partilham a mesma placa.